Na nossa casa, o silêncio tinha nome: Elias. Cresci a ouvir que o meu avô era a pior espécie de ser humano que alguma vez tinha pisado a terra. Para a minha mãe, Sara, ele não era um homem, era uma cicatriz que se recusava a fechar. Ela não poupava palavras. Ele abandonou-nos quando eu tinha apenas 5 anos, Lucas. Ele preferiu o mundo, preferiu a bebida, preferiu qualquer estrada poeireta em vez da própria filha. Nunca te esqueças. Há homens que não têm honra. Para mim, o nome Elias tornou-se sinônimo de abandono. Não havia fotografias, medalhas ou recordações. O que restava dele estava numa velha caixa de madeira, trancada no canto mais escuro do sótão. Minha mãe dizia que ele era apenas um veterano de guerra que decidiu que o peso de uma família era um fardo demais. Durante 20 anos, essa foi a nossa verdade. Eu cresci a odiar um homem que nunca vi, sem saber que o lado de quem foi expulso guardava segredos terríveis. A paz precária desmoronou há 6 meses com o som seco de um envelope oficial. Elias estava de volta à cidade, mas não era um regresso triunfante. Era um documento de uma unidade de cuidados paliativos para veteranos. O vilão da minha infância estava a morrer. O cancro de pulmão estava a terminar o serviço que a guerra não conseguiu completar. A reação da minha mãe foi uma explosão de mágoa guardada há 20 anos num barril de pólvora. "Deixa que ele morra sozinho, Lucas", gritou ela. "Ele é apenas um estranho que partilha o teu sangue por um erro do destino." Mas as palavras dela não tiveram o efeito de sempre. Algo em mim sussurrava que as histórias têm 2 faces. Eu precisava de ver o rosto do homem que assombrara a minha árvore genealógica. Peguei nas chaves do carro e conduzi em direção ao hospital, sem saber que estava prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia ser fechada. Quando a porta do quarto 412 rangeu, o monstro que a minha mãe esculpira desintegrou-se. Não havia ali um gigante egoísta. Encontrei uma figura de fragilidade transparente. Deitado entre lençóis brancos, estava um homem de pele retinta, marcada por rugas que pareciam mapas de estradas por onde ninguém queria passar. Tinha os olhos cansados, mas neles brilhava uma dignidade que nem a doença, nem o uniforme humilhante de hospital conseguiam apagar. Olhar para o Elias era ver a história viva. Ele carregava uma dualidade que na época era uma sentença. Era um homem negro e judeu. Usar a estrela de David e carregar a cor da sua pele era um convite para um inferno dobrado, um alvo para o inimigo na guerra e para o preconceito dentro do próprio quartel. Quando os seus olhos se cruzaram com os meus, ele sussurrou com uma voz profunda: "Tu tens os olhos dela, mas espero que tenhas herdado o coração do teu bisavô." Aquelas palavras caíram sobre mim como um enigma. Quem era o meu bisavô na versão dele? E por que é que a primeira coisa que ele viu em mim foi o reflexo da mulher que o odiava com todas as fibras do seu ser? Naquele instante, percebi que a verdade absoluta da minha mãe era apenas uma sala escura, e o meu avô acabara de acender um fósforo. Comecei a viver uma vida dupla, movida por uma sede de verdade que a faculdade nunca me conseguiria ensinar. Todos os dias mentia à minha mãe. Ela via-me sair com a mochila às costas e pensava que eu estava a assistir a aulas de economia, quando na verdade eu estava sentado à beira de uma cama de hospital, a aprender a lição mais dolorosa da minha vida. Em cada uma dessas tardes, o Elias entregava-me um pedaço do quebra-cabeça, uma peça de vidro afiada que cortava a imagem perfeita da família que a Sara tinha construído. "Eu não fui embora porque deixei de amar a tua mãe, Lucas", dizia ele, com os dedos longos e trêmulos a apertar o lençol. "Eu fui expulso do meu próprio destino." Ele contou-me sobre o seu regresso da Europa. Voltara com o peito pesado de medalhas, provando que um judeu negro podia sobreviver ao horror do fascismo. Mas, ao desembarcar, o uniforme de oficial não o protegeu do racismo. Ele ajudara a libertar campos de concentração, mas na sua cidade era obrigado a entrar pela porta das traseiras. O Elias não falava disso com rancor, mas o tom mudava quando falava do que encontrou ao atravessar a sua própria porta de casa. O verdadeiro inimigo não estava na rua. Estava sentado à mesa da cozinha, observando-o com um desprezo calculado. O inimigo partilhava a sua cama. "A tua avó não queria um marido que precisasse de cura. Ela queria o meu soldo de veterano, mas não o homem que veio com ele. Especialmente um homem que a lembrava de que o mundo lá fora nos odiava." As histórias da minha mãe sobre vadiagem começaram a soar como uma capa para algo muito mais sinistro. Na terceira semana, o Elias entregou-me um diário gasta e documentos amarelados. Eram papéis que ele guardara como um escudo. Ao ler aquelas páginas, vi a imagem da minha avó, a mártir, desintegrar-se. Ela não foi uma vítima, foi a arquiteta de uma traição meticulosa. A família dela, poderosa e conservadora, dera-lhe um ultimato: ou o marido negro e judeu, ou a herança. Para eles, o Elias não era um herói. Era uma mancha. O momento da traição foi cirúrgico. Enquanto o meu avô recuperava de ferimentos de guerra num hospital militar,
A minha avó selava um pacto de sangue e dinheiro com o próprio pai. Em troca de status e conforto, ela aceitou o impensável. Expulsaria o Elias assim que ele voltasse e contaria à filha que ele as tinha abandonado. Ela trocou o homem que sangrou pela pátria por uma conta bancária. Baniu-o da história para continuar a ser a filha pródiga. Elias retirou um maço de envelopes atados por um barbante. Eram centenas de tentativas de ser pai. Vi o selo carimbado a tinta vermelha. Recusado. A minha avó erguera uma muralha de mentiras. Conseguira uma ordem de restrição usando o próprio trauma de guerra dele como munição. Alegou que ele era perigoso devido ao estresse pós-traumático. Transformou as cicatrizes que ele ganhou, defendendo a liberdade na prova de que ele não era digno de ser pai. Eu ia para o portão da escola dela, disse ele com a voz falhando. Ficava escondido apenas para ver se ela estava saudável, para ouvir o som da sua risada ao longe. Mas cada vez que eu tentava dar um passo, a polícia aparecia. Para um homem negro naquela época, lutar contra o sistema era uma sentença de morte. Percebi que ela acabaria por ver o pai a ser algemado no pátio da escola. Escolhi o exílio para que ela não tivesse de ver o pai ser humilhado todas as semanas. Compreendi a escala do seu amor. Ele não a abandonou por falta de afeto. Ele abandonou-se a si próprio para garantir que a infância da Sarah não fosse manchada pela violência do mundo. Despejei tudo sobre a mesa da cozinha para a minha mãe. A discussão foi violenta. Isto são mentiras, gritava ela. Manipulações de um velho moribundo. Mas então, no meio dos papéis, um desenho dobrado chamou-lhe a atenção. Era um desenho em giz de cera que ela fizera na pré-escola. Era uma imagem dela com um soldado e a legenda: para o papá na guerra. O Elias guardara aquele papel sob fogo cruzado e na lama. Mas o que destruiu a minha mãe foi o verso do envelope. Ali, com uma marca de batom carmesim, estava a letra gélida da minha avó. Nunca mais nos procures. Se voltares a contactar a minha filha, eu garanto que não sairás vivo da próxima delegacia. Os meus amigos na polícia sabem o que fazer com alguém como tu. O mundo da minha mãe desabou. O ódio de 20 anos foi exposto como uma mentira cruel. Ela não fora abandonada por um pai sem coração. Fora roubada por uma mãe sem alma. Ela olhou para mim com uma culpa devastadora e soluçou. O que é que eu fiz, Lucas? O que é que nós fizemos com ele? Ela correu para o hospital naquela noite. Foram 5 horas de conversa. Naquele quarto, 2 corações puderam quebrar-se por completo para serem colados novamente com a verdade. O Elias viveu apenas mais 10 dias. Foram os 10 dias em que ele deixou de ser um fantasma para se tornar pai e avô. Partiu num Shabat, enquanto o sol se punha, rodeado por nós e segurando a mão da filha. No funeral, o mundo que o rejeitara prestou-lhe homenagem. Sob o som das cornetas, a bandeira dobrada foi entregue à minha mãe. Ali estava o reconhecimento de que o soldado negro e judeu vencera a sua última batalha. Ele não perdeu a sua família. Ele salvou-a.